E aí, gente, bem-vindos. Olha, continuação do vídeo da escola. O outro já estava com 14 minutos. Se você não assistiu, vou deixar aqui na descrição a parte 1, tá? Essa é a parte 2. Então, na parte 1, eu contei como é que foi a adaptação dos meninos na escola e estava falando sobre o acompanhamento que eles têm na escola. Psiquiatra, psicólogo, terapias, que eles fazem um monte de coisa. Então, continuando parte 2, escola, o Léo, que era o assunto anterior do último negócio, ele teve muitas dificuldades para se adaptar na formação, não com colegas, professores, nada disso. Na formação. Então, assim, é uma aula muito mais forte que a do Brasil. Não sei como tá no Brasil hoje, né? Porque eu estudei já 34 anos atrás que eu tinha a idade do Léo. Então tem muitos anos, não sei o que mudou. Mas aqui uma coisa que eu percebi é que eles puxam muito mais pela lógica. Então, por exemplo, contas de mais e menos, né? No Brasil a gente aprende 10 em cima com 10 embaixo. 0 mais 0, 0. 2 mais 2, 20. Então dá 20. Aqui é de lado. Então você tem que ir aquela coisa, muita coisa de lógica. Então ele tá hoje na segunda série, gente. Segunda. Aí vem lá assim, continue o raciocínio. Aí vem lá assim, 10, 15, 12, 17. Aí ele tem que continuar dali. O que ele quis dizer ali com aquilo? 10, 15. Então foi 10 mais 5. O próximo número era 12. Então quer dizer que era menos 3. Cara, isso dá uma confusão na cabeça. Então era 10, 15. Foi mais 5. 12. Então o próximo tinha que ser mais 5. 17. O próximo, menos 3. 14. Na segunda série, gente. Eu nunca tinha estudado isso no Brasil. Eu fiz o segundo grau todo completo. Quis entrar numa faculdade, mas a vida não deixou, tive que trabalhar, né? Nunca estudei isso no Brasil. Lógica, né? Te puxa pela lógica. E outros exercícios assim. 90, 100. 95, menos. Depois era mais, depois era menos. Cara, uma loucura o negócio. E aquilo dá uma embolação na cabeça do menino, mas aí eles têm muito terapeutas para ajudar ele a compreender. Porque o Davi, hoje, o Davi sabe coisas que eu não sabia na segunda série. E eu fico vendo ele fazendo, assim, mais... Eu falei, cara, o menino tá no jardim e já tem muito mais noção do que quando eu tava na segunda série, eu acho, sinceramente. Então, o Davi e o Léo. O Davi já vai ir na escadinha. O Léo, coitado, ele caiu de paraquedas num lugar perdido. Então, eles voltaram. Ele teve muita dificuldade. Então, a escola aqui é muito mais puxada. Tenho certeza. Uma vez alguém falou, mas como é que você tem? Hoje eu tenho. Porque hoje eu tenho que ajudar ele a fazer os deveres de casa. Uma vez eu vi o marido da Piovani, né, o Pedro Scooby-Doo, falando mal, né, que o menino tinha para casa quando chegava em casa. Não é que não vou entrar na polêmica, não é concordar ou discordar, não. Mas, rapaz, tem dia que eu tô ensinando o dever de casa ao Léo, o Léo tá assim, ó. Porque ele estudou o dia inteiro, gente. O Léo, ele entra às 9 da manhã, poderia entrar antes, mas ele entra às 9, que é o horário que a aula vai começar. Ele estuda a parte da manhã, tem lá um recreio, depois estuda mais, vem o almoço, à tarde estuda mais um pouquinho e acabou. Só que aí aqui tem a tal de AEX, que é aula de reforço dentro da própria escola. E o Léo, por ter dificuldade, ele tem que fazer o AEX. Então eu pego ele às 5 horas da tarde, geralmente. Quando ele não tem as terapias lá, né? Quando eles têm as terapias, às vezes ele sai mais cedo, eu pego mais cedo. Mas às 5 da tarde. Então a gente chega em casa por volta das 5h30. Que aí eu tenho que buscar o Davi e tal. E aí às 5h30 ele chega cansado, com sono.
Aí eu deixo ele descansar um pouquinho. Aí nós vamos fazer o dever de casa, gente. Tem hora que é 2 folhas e o menino demora, coitado, por causa dessas lógicas, por causa dessas coisas. Eu tenho que ficar ali tentando enfiar na mente dele, sabe? Tem melhorado muito, mas é muito mais forte. Não tem nada a ver. E aí, claro que se eu estiver dependendo na escola particular no Brasil, pode ser que seja boa assim também. Mas eu acho a escola excelente. Então, continuando essa parte da educação, o Léo teve muita dificuldade. O Davi, como eu já falei no vídeo anterior, desde bebê que ele vai para a creche, para o jardim, então ele já vai, eu acho que ele vai ter menos dificuldade, ele já vai estar acostumado. O Davi, hoje em dia, ele é muito mais acostumado com o sistema, sabe? Horário de comer, não sei o que, não come muito, não come pouco, ele é todo regradinho, mas eu acho que já é da escola que ele veio aprendendo. O Léo já é mais bagunçado, tá entrando na onda dele ainda. Mas aí o próximo passo que eu queria falar, todo mundo me pergunta sobre escola, como é que funciona, paga, não paga? Paga, gente. Tudo aqui em Portugal é pago. Eu já fiz vídeo aí não sei quantos anos atrás e falei isso, e hoje eu vou voltar a falar. Tudo em Portugal é pago, não tem nada grátis em Portugal. E a escola é paga, mas o pago aqui não é mensalidade, tá? Eu pago dos meninos a merenda escolar. Só para falar aqui que eu pago, tá? A merenda é paga. Além de um lanche que eles têm que levar. Eles ficam o dia todo na escola, então de manhã... Eu vou falar do Léo aqui, que é mais cheio, né, a agenda dele. Ele entra às 9, estuda. Lá pelas 10h30 tem uma pequena pausa aonde ele lancha, que é o lanche que a gente dá a ele. Então ele leva um sumo de caixinha, um chocolate, alguma coisa e um biscoito. Então ele lancha, volta para a escola. Ele almoça, aí a gente já paga o almoço. Aí ele volta para a escola. Depois dessa escola, ele lancha de novo já no fim do dia, lá pelas 4h30. Mas aí esse lanche já é fornecido pela escola, que a gente também paga. Paga, né? E aí a gente fala, pô, Cláudio, quanto que é? Hoje, 2023, o Léo paga 1,70 do almoço, mais 45 do lanche. Então dá 2 euros e poucos por dia. Claro, mas é pouco, gente. Tô sendo honesto, aqui de vez em quando você não tem 10 conto no bolso. E aí você tem que entrar lá todo dia e marcar a merenda dos meninos. Ó, tá aqui meu telefone. Tem que entrar lá e marcar a merenda deles. Então, eu ia tentar aqui, mas vai dar muito trabalho. Então, a gente entra e marca, aí você tem que ter dinheiro lá. E o depósito do Léo mínimo é 20. Tem dia que eu tenho 25 na conta e eu tenho que ir lá e... Comprei uma casa, né? Não sei se eu já lancei o vídeo ou não, mas comprei a casa. Em breve aí vai ter vídeo da casa ou já teve, não sei. Acho que ainda não lancei não. Eu vou lançar depois que o canal já tiver animadinho para dar mais visualização, né, gente? Então, não lancei ainda não. Compramos uma casa. E, cara, você fica simplesmente liso. Você não fica com nada na conta todo mês. E minha casa precisa de obra. Então, no mês eu compro ferro, compro bloco. No outro eu vou comprar areia, vou comprar brita. No outro eu vou comprar telha. No outro é madeira. No outro é ferro. No outro... Coisa demais. Então, tem dia que você não tem 20 conto na carteira e tem que depositar os 20. Como que funciona? Como é que é determinado esses valores? Quem ganha, tô dando exemplo, tá? Família de baixa renda vai pagar 1 euro. Família com a renda melhorzinha já paga 1,10. Renda melhorzinha, 1,20. Renda melhorzinha, 1,40. Renda melhorzinha, 1,50. E vai subindo até o 6º escalão. Isso aqui em Portugal chama escalão, que é determinado por várias coisas. Ou seja, tem... o quanto você ganha, o quanto você paga de aluguel, quantos meninos você tem, quantas pessoas trabalham em casa, aonde você mora, se os meninos estão na escola ou não. Eles fazem esse apanhado de tudo em todos os órgãos, basicamente é isso. Nas finanças, segurança social é que determina. E esse escalão vai ser na hora de você receber algum auxílio, na hora de você receber abono, tudo é determinado pelo escalão. Então tem família que só a mulher trabalha legalmente, o marido só faz biscate, bicos, né?
só faz serviços freelance. Então a renda do marido às vezes não entra, da mulher entra, então o escalão deles é mais baixo, eles pagam menos, recebem mais na hora do auxílio e por aí vai. Então hoje a gente está no escalão mais alto, porque eu trabalho, tenho meu canal no YouTube, tem meus ganhos no Brasil, tenho aqui a Beatriz ganha dinheirinho dela também. Então, juntando isso tudo, o nosso escalão acabou subindo, eu pago esse valor. Mas o ano passado, por exemplo, o Léo não pagou merenda. O Léo ficou aqui embaixo. Tem como você pedir na Câmara Municipal a isenção? Cara, eu já vi muita gente que não tinha para pagar essa merenda. E não tem mesmo. Mães que vêm solteiras. Cara, que dificuldade, gente. Então, por aí vai. Então, o que a gente paga é isso. O que a gente não paga? A escola em si. O Léo tem uma psiquiatra que acompanha ele. A psiquiatra já trabalha na escola, então ela acompanha ele na escola. Ele tem terapia ocupacional dentro da escola, que também não paga. Ele tem terapia da fala, que seria o fonoaudiólogo, também não paga. Ele tem apoios, assim, de um monte de coisa que eles não pagam. Aqui na nossa escola existe a Associação dos Pais, que correm atrás desses benefícios para as crianças. E essa associação a gente paga 5 euros por ano, que eu acho muito pouco. Se eles falassem que lá é 20 por ano, eu pagava, gente. Hoje, eu tô gravando aqui dentro do meu carro, os meninos foram pro cinema. A escola, porque teve lá um filme. Cara, é emocionante. E não é uma vez por ano, não. Esse ano, acho que já é a 3ª ou 4ª vez que o Léo sai para passear. O Léo foi um dia desse no museu, de manhã, de tarde foi no outro museu. Hoje eles foram pro cinema. Ontem foi dia das crianças aqui, então eles juntaram lá na escola todos os meninos, levaram brinquedos, não sei o quê. Essa associação tem um campo de futebol aqui, eles alugam dia das crianças. Cama elástica, pula-pula, escorrega, inflável, um monte de coisa e leva lá para as crianças. 5 euros por ano. O cinema, se eu for levar o Léo hoje aqui, tá 8 euros. E com 5 que eu paguei lá. Então, acho que devia ser 20 euros essa associação. E todo mundo tinha que participar. E eles correm mesmo atrás dos direitos das nossas crianças. Então, é o que eu pago. Então, a escola não é paga. Outra coisa a respeito de escola é o horário. O vídeo meu é longo, gente. Eu não tenho um vídeo curto, não, tá? Então, tenha calma aí. Horário de escola, que é a coisa que interessa muitos os pais. O horário aqui, o Léo eu tô falando Léo, tá? Porque o Léo é mais escola. Mas o Davi equipara ao Léo, tá? O Davi também entra no mesmo horário, sai no mesmo horário. Basicamente é isso. Só que o Léo tem algumas atividades extras curriculares, que é por conta da escola, que a gente não paga, mas ele tem. Então, às vezes, ele sai um pouco mais tarde do que o horário normal dele. Mas 9 horas é o horário dele entrar, porque eu não pago nada. E o meu escalão tá alto, então eu tenho que pagar. Mas a mãe que chega com o filho e que tem escalão baixo, pessoas mais humildes, traduzindo assim, que não tem grana, tá vivendo aí de salário mínimo, não sei o que, eles podem entrar mais cedo sem precisar pagar. Se eu quisesse que o Léo entrasse mais cedo, eu teria que pagar 20 euros por mês. Então ele poderia entrar às 8 da manhã, 8, tá? Tem escolas em Portugal que entra às 7, a minha aqui é às 8. Mas o comércio em geral aqui em Portugal, aqui em Viseu, começa às 9, então não se preocupe com isso, tá? Então lojas aqui, tem loja aqui que abre 10 da manhã, não abre 9 da manhã não. Então o comércio em geral é às 9, supermercado grande abre às 9, 8h30, né? Alguns abrem às 8, mas a grande maioria dos grandes abre às 9. Então dá tempo de deixar na escola e trabalhar. Eu não pago isso porque a gente está em casa, né? Eu trabalho do YouTube. Então, pode entrar às 9, o Léo, e sair às 4h30, que é o horário dele. Para quem é mais necessitado, por causa de trabalho, tá? Você tem que justificar por que você vai pegar depois. Você entrega às 8 e pode pegar até às 5h30 aqui na escola. O Davi pode ir até às 18.
Se eu quisesse hoje, eu teria que pagar para eles entrar mais cedo e sair mais tarde. Mas para quem está no escalão mais baixo, entra de graça às 8 e sai às 5h30. E aí, qual que é uma opção que existe aqui para a escola dos meninos? Chama AX, não. Chama ATL. A de amor, T de tatu, L de lápis. Porque é comédia, né, gente? Calma aí, tá? Sem brigas. Mas então tem aí, ATL. A ATL, gente, ela é uma outra... É um depósito de crianças. É assim, mas é meio assim mesmo. É um lugar que existe brinquedo, televisão, coisas lá, mas para os meninos sentar e ficar vendo televisão esperando da hora. Não tem escola nesse lugar. É só um lugar onde a ATL tem a van, passa na escola, o menino entra, eles vão para esse lugar e os pais podem buscar lá até as 8 horas da noite. Aqui tem um amigo que antigamente precisava, porque a mulher estava trabalhando, ele trabalhava. Então o menino ia para a ATL e ficava lá até mais tarde. E a ATL, gente, ela funciona dias de feriado. Ou dias que não tem aula. Por exemplo, vai ter um feriado dia agora de finados. De finados não vai ter ATL, provavelmente não. Mas tem dias que tem feriados e a ATL continua normal. E aí manda a criança para a ATL, você vai trabalhar, fim do dia você pega a sua criança lá. A ATL é paga. E se eu não me engano, é da mesma forma, é baseado em escalão. Uma amiga minha pagava lá, paga 37 euros. O escalão dela é o mais baixo, 37 por mês. Que ela paga para o menino ficar na ATL. Então, esse, basicamente, resumindo, é uma situação das escolas em Portugal para crianças pequenas, tá? Que é onde eu tenho mais uma autoridadezinha, porque eu vivo isso todo dia. E aí o horário é esse, de 9 às 16h30, normal. Para quem quer extensão, é de 8 às 17h30, com essa possibilidade de ter ATL. A ATL, gente, é difícil ter vaga. Aqui em Viseu, se eu não me engano, tem umas 2 ou 3, não sei quantas, porque eu nunca usei. Mas tem época que não tem vaga, tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo.